Hoje o versículo do dia se encontra no livro de Colossenses, capítulo 4, verso 5 e verso 6. Eu li na versão viva e que diz o seguinte: aproveitem o máximo as suas oportunidades para contar o evangelho aos de fora. Sejam sábios em todos os seus contatos com eles. Tenham uma conversa agradável, temperada com sal, pois assim vocês terão a resposta para cada um. E essa ministração, ela caiu como uma luva para uma situação que aconteceu recentemente no meu ambiente de trabalho. Eu queria que você ficasse atento a isso. Eu vou ler novamente para você. Presta atenção agora nos detalhes. Aproveitem ao máximo as suas oportunidades para contar o evangelho aos de fora. Sejam sábios em todos os seus contatos com eles. Tenham uma conversa agradável, temperada com sal, pois assim vocês terão a resposta certa para cada um. Nosso amigo Guilherme Regis marcando presença, como sempre. Silas, Romana, teve outras pessoas que entraram também antes. Eu recentemente, indo para a história, né, e deixando de arrodeio, eu estava no ambiente de trabalho. E aí veio uma representante de determinado produto. E eu senti que ela estava um pouco abatida, estava um pouco para baixo. E eu fui lá e disse: opa, fulana, tudo bem? Ó, me chamo Pablo, queria conhecer um pouco mais do seu produto e tal, da marca que você representa, me fale um pouquinho mais. E ela disse: ó, Pablo, o produto é assim, não sei o que. Eu disse: o que é que está acontecendo? Tá tudo bem por aí? E eu senti realmente que tinha estava alguma coisa errada. Ela disse: não está tão bem. Aí ela falou de uma situação dela com o filho. Mas antes disso eu trouxe umas duas palavras. Eu não recordo agora, mas eu fui usado por Deus para trazer umas duas palavras para o coração dela. E deixou ela mais para cima, né? E ela começou a falar da situação do filho dela. E eu disse: olha, para a situação do seu filho é isso, isso e isso. E na hora ela começou a rir, porque testificou com o coração dela. Ela disse: rapaz, e não era isso que eu estava pensando hoje pela manhã? Rapaz, não era... Olha, você chegou, você foi usado por Deus. Porque era justamente isso que eu estava pensando pela manhã, meu filho, não sei o quê. E ela já era uma senhora com uma certa idade. Ela, olha, e ficou feliz da vida por conta daquilo ali que tinha acontecido. E eu mais ainda, né? Por ter sido usado por Deus. Porque a pessoa que recebe, ela fica feliz. Mas a gente que é usado por Deus, a gente fica mais feliz ainda, meu amigo. Sair usado pelo Senhor. A gente fica feliz em poder alcançar outras pessoas também. E naquele momento a gente tinha duas pessoas felizes ali. Uma por receber uma palavra e eu por ter sido usado pelo Senhor. Aproveitado aquele momento. Aproveitado aquela oportunidade. Eu não conhecia ela, nunca tinha a visto na minha vida, nem nada nesse sentido. E ali ela começou a falar do filho dela e eu depois questionei: ó, como é a vida do seu esposo? A senhora é casada? Ela disse: sou casada. Eu disse: o seu esposo, que é o pai do menino, ele já teve algum comportamento similar a isso aqui? Ele já fez alguma coisa? Ela disse: já. Eu disse: pronto, aí diga aqui, matei a charada. O referencial dele, que é o pai, querendo ou não, o referencial de todo menino é o pai. Só se o referencial dele vai nessa linha, infelizmente ele tem ali uma vertente de ser conduzido nisso aqui também. Óbvio que essa não é uma regra clara para todo mundo, mas na maioria dos casos isso se aplica perfeitamente. E voltando aqui à nossa história, o versículo, você lembra como é que começa? Aproveitem o máximo as suas oportunidades para contar o evangelho aos de fora. Sabe, essa moça, depois da nossa conversa, depois da gente conversando, ela pegou e disse: olha, eu perguntei a ela: você é evangélica, é católica, vai para a paróquia, faz alguma coisa da vida com relação à religião? Ela disse: Pablo, eu sou espírita. Mas eu sou espírita kardecista, viu? Mesa branca, eu não sou da macumba ou coisa nesse sentido não. Eu disse: não, sem problema, eu só estou lhe perguntando para saber, não tem nenhum problema se você bate o bombo, se você é maçom, se você não acredita em Deus, não tem problema com isso não. E realmente foi só para entender um pouco dessa questão espiritual que eu perguntei a ela. Mas veja
Como se encaixa como uma luva essa questão? Aproveitem o máximo as suas oportunidades para contar o evangelho aos de fora. Sejam sábios com todos os contatos com eles. Sabe? Não é ser usado por Deus de forma sábia você chegar no meio do seu trabalho e girar no manto e bater palma e gritar e dizer: eis que estou contigo, te dizendo nesta hora vai ter livramento para o teu filho, eu estou te dizendo como direção do céu. Ei. Não. Ei, calma. Deus, ele é organizado. E jamais ele vai usar um servo dele com vergonha, com desonra em lugares para trazer uma resposta. Óbvio que em alguns momentos sim, a gente vai ser envergonhado por conta do evangelho, vai passar alguns apertos por conta do evangelho. Isso é normal, está escrito na palavra, vai acontecer. Mas ele não vai se usar de artifícios como esse. Você está me entendendo? Para tocar a vida de pessoas. Não. O Espírito Santo, ele é educado. E ele não tem apenas uma metodologia de dizer: olhe, porque se for do Senhor, a voz ela tem que mudar, o semblante, né? Tem pessoas que traz aquela costa, não, porque Deus, e agora, e vai começar. E um repórter antigamente, né? Ainda na época do repórter Esso, eu não sou tão antigo não, mas por estudar TV, rádio, a gente acaba sabendo de algumas coisas. Você tinha um repórter Esso, tinha um programa chamado Aqui e Agora, né? Eu esqueci o nome do repórter agora de cabeça, que falava com esse tom de voz: aqui, agora. Mas ei, Papai do Céu, ele pode te usar de forma que você rodopie, mas ele também vai te usar de uma forma mais tranquila. O que vale em situações como essa é nós estarmos posicionados em Deus para aproveitar essas situações e falar do evangelho do Senhor. Veja que aqui é colocado para a gente como algo, como é que eu posso dizer? Fora da curva. Não está dizendo, quando a gente vai ler Marcos capítulo 16, né? Quando fala lá, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, ali está falando de uma ordenança. Mas veja como está sendo exposto aqui o evangelho. Aproveitem, isso é uma oportunidade, cara. Ei, você tá conseguindo respirar, tá conseguindo ter contato com outras pessoas. Olha, aproveita ao máximo as suas oportunidades para falar do evangelho. Agora, falar de que forma? De forma sábia, para contar o evangelho aos de fora. Sejam sábios em todos os seus contatos com eles. Ser sábio não é estar falando da vida dos outros, mas você está falando do evangelho, está falando do rei. Versículo 6. Tenham uma conversa agradável, temperada com sal, pois assim vocês terão a resposta certa para cada um. À medida do que eu estava falando com ela, algumas coisas vinham no meu coração. E uma delas foi a pergunta sobre a questão do marido dela. Eu disse: só e com relação ao seu marido, eles têm pai? Eles moram com você? E ela tem. Ele respondeu, né? Tem pai. Eu disse: me tira uma dúvida. O seu esposo, ele já fez situações semelhantes com a senhora? Ele já ajuda? Já. Só pergunta certeira. De verdade, você acha que era Pablo perguntando alguma coisa ali com relação à pessoa física? Sim. Mas você acha que essas perguntas elas estavam vindo de Pablo? Eu já te respondo, é claro que não. É claro que não. Ei, aproveite as oportunidades de falar do evangelho. Você, meu amigo e minha amiga que está me vendo agora pelo canal do YouTube, pega esse vídeo e manda para outras pessoas. Tem mensagens aqui mais evangelísticas também que você pode pegar e aproveitar para enviar para outras pessoas, falar do evangelho. E aí você diz: o que é que esse rapaz está falando aqui? Olha, em cima disso aqui eu tenho uma palavra para o teu dia de hoje. E aí detona. E começa a falar do amor de Deus. E você tá na parada do ônibus e aquela pessoa chata: meu Deus do céu, ai que chuva, ai que sol, eita que tem muita gente, eita que não sei, ai meu Deus do céu, ai papai, ai mamãe. Ei, aproveita essa oportunidade e fala do evangelho para a vida dela.
Como é que eu vou falar do evangelho, Pablo? Com conversas que são temperadas com sal. Pois assim vocês terão a resposta certa para cada uma delas. Para cada uma delas aqui as pessoas, né? Para cada um. É o que finaliza o versículo 6. Ei, Deus ele quer responder a algumas pessoas que estão próximas de você. Deus ele quer responder muitas vezes aquele cliente chato que vem para você e você não sabe como atendê-lo. Deus ele quer responder muitas vezes a um funcionário que está chegando cabisbaixo na sua empresa e você não sabe como atender ele. Não sabe como trazer uma direção para ele. Agora ele vai utilizar quem? Uma lâmpada, tendo você na mesma sala. Ele vai utilizar quem? Um interruptor, um pedaço de parede para falar. Eu não vou limitar o poder de Deus, não. Ele pode utilizar qualquer uma coisa desse, querer botar uma boca e falar. Mas aí uma vez que está eu e você lá, meu amigo, uma vez que você foi renovado com o Espírito Santo, que você tem ele habitando dentro de você, o que é que custa você ser usado por Deus? Pablo, e como é que é essa questão? É simples. Você abre a boca e deixa Deus te usar. Você sentiu que tem uma direção? Não fique fazendo pergunta não ao Senhor. Não. Como é que vai ser? E como é que é? Vá-se embora. E deixa Deus te usar. Começa perguntando como a pessoa está. Se pode fazer uma oração pela vida dela. E deixa Deus te usar. Ainda nessa questão, para finalizar, eu tenho um minutinho aqui praticamente, né? Enquanto o período que eu fiquei no hospital, passei 24 dias internado recentemente é uns 4 meses, 4 ou 5 meses atrás, por conta de um acidente que eu tive. E quando eu estava descendo para o bloco cirúrgico, tinha uma senhora que estava descendo junto comigo também. A gente vai de cadeira de rodas, né? Apesar de não ser nas pernas, não ser nada disso, mas todo mundo vai em cadeira de rodas. E eu perguntei à senhora, né? Você já tem Jesus como Senhor e Salvador? Ela disse, eu estou afastada. Eu disse, pronto, pois eu quero fazer uma oração pela senhora. Na realidade eu pedi para fazer a oração, perdão, e depois eu perguntei. E aí quando eu perguntei, eu disse, a senhora não quer voltar para Jesus não? E ela começou a chorar, e em prantos, voltou para o Senhor, se reconciliou e falou da história dela, e foi um momento lindo. Ei, o que aconteceu aqui? Eu aproveitei a oportunidade, com uma conversa temperada com sal, para ganhar aquela vida para o Senhor Jesus. Quantas vidas não estão passando pela minha e pela sua vida e a gente tem desperdiçado essas oportunidades? Curve a sua cabeça, feche os teus olhos, eu não tenho mais tempo, nós vamos orar ao Senhor agora. Papai do céu, nós te rendemos graças por cada oportunidade que vai aparecer durante essa semana, Senhor. Espírito Santo, nos ajuda e nos direciona, nos aponta, Pai amado. Olha, ali é uma oportunidade, Pablo, vai lá. Ali é uma oportunidade, Francisco, vai lá. Ali é uma oportunidade, Guilherme Regis, vai lá. Abençoa, fala do teu evangelho, nos usa, Pai, para falar das tuas verdades, para amigos próximos e para pessoas distantes. É o que te pedimos e já te agradecemos no santo e poderoso nome de Jesus. Para você que crê, diga amém. Se você chegou aqui no nosso canal do YouTube, aproveita e compartilha essa ministração. Compartilha com outras pessoas que precisam também escutar um pouco das verdades do Evangelho.